Por que nós precisamos estudar a palavra de Deus? Para aprender com ela a ser bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom filho, a ser um bom patrão. Ou você acha que Deus só se preocupa na hora que você está lá no culto rodopiando e gritando? Não! Eu sempre falei aqui que o que Deus quer de nós é o quê? Uma vida na presença dele. Sabe, se você só ora dentro da igreja, você está muito mal. Se você só lê Bíblia na hora que o pastor fala, você realmente está longe do caminho. Sabe, então Timóteo sabe a palavra de Deus desde o começo. Então, por isso que ninguém vai enganar ele com... Não vai ter bispo, padre, que vai chegar para Timóteo. Deus é 3. Timóteo vai dizer, não. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Ele vai citar Deuteronômio, o judeu sabe citar. Então, a mãe de Timóteo ensinava a ele a palavra. Os mandamentos, meu filho, tem que honrar pai e mãe. Meu filho, nunca... Amanhã eu já vou conjecturar aqui. Ô Timóteo, nunca toque numa mulher que não é sua. Se você quer ter uma vida de casal, casa. Honra a família lá da moça. Mas pregar isso nessa geração é loucura. Mas eu sou oposição ao inferno. Eu sou oposição à mentira. Eu sou oposição à profanação. Eu prego o que Deus quer. Santidade, verdade, justiça. Mas o que me deixa mais assim estarrecido é aqueles que dizem levantar a bandeira de Deus, ficar incomodado com a verdade. Eu fico olhando assim, a pessoa diz que anda com Deus. A Bíblia diz que os homens que andaram com Deus eram diferentes, eram chamados de justos. Agora os homens de Deus aí, tudo querendo fazer média com os outros. Sabe? Envolvido e... sabe? É muito complicado isso hoje em dia, amém? Então tá aí. A oposição, nós somos a mentira, jamais a verdade. Eu abraço a verdade, a dor machuque. Eu sempre falo o seguinte, que nós temos que saber o lado que nós estamos. Amém? Eu sou muito enjoado. Talvez sim. Talvez eu seja um pai enjoado. Talvez sim. Um marido enjoado. Talvez sim. Talvez seria um avô enjoado. Sim, claro. Já falei pra Cássia. Já falei pra ela, olha. Se vir com o neném aqui, só continuo mesmo. Samuel é muito mais com esse nome. muito mais com esse nome. Samuel, Felipe. Que nome, hein? Rapaz. Deus ouviu. Shemuel ouviu. Shemuel. Chamar, obedecer. Shemuel ouviu o pedido de Ana. Por isso que é Samuel. Filipe, Fila, compôs o que ama cavalos, o que ama guerra. Uma guerra boa, no sentido bom, né? Eu gosto de falar quanto a mentira. Sim. Eu falo sim de santidade. E para mim falar de santidade, eu tenho que falar. O que é ser santo? Separado. Kadosh. Hagios. Separado. Você é diferente. Agora, se você está se parecendo com o mundo, você não está na santidade, não. Se o teu palavreado é mundano, seu comportamento, não está precisando de santidade. Então nós fomos chamados para ser diferentes? Sim, somos totalmente diferentes. No nosso relacionar, na nossa forma de agir. E é isso que Deus quer de nós. Uma vida diferente. Porque nós salgamos a terra. É nós que somos a diferença na comida. Não o contrário. É nós que iluminamos as pessoas, não é as pessoas que nos iluminam. Como assim, Felipe? Sim. Nós que temos o Espírito de Deus, vamos a pessoas que não têm. É simples assim. Se você está na verdade, você é oposição à mentira. Não é? É. Se você é luz, você é oposição às trevas. Se você é amor, você não é ódio. E quando isso mistura? Aí é Babilônia.
Aí é Babilônia. Deu pra entender o que é Babilônia agora? Mentira com um pouco de verdade, a santidade com engano. Aí que fala que é mistura, isso é Babilônia. Deu pra entender agora o que é Babilônia? E é aqui que tá o ponto. Por isso que Bavel, confusão. Confusão. Deus é um, Deus é três. O domingo é dia do Senhor. A dízimo em dinheiro, que não é pra ajudar os pobres, mas pra construir templo. E aí vai. Babilônia. E a ordem é: saia dela, meu povo. Sai da Babilônia, meu filho. Sai do conceito apostatado. Sai da ideologia. Sai. Viva uma vida que agrade ao eterno. Uma vida de santidade e verdade. O interessante é que Paulo, por ele se posicionar como Netzarim, como seguidor de Cristo, como alguém que segue o Mashiach, ele tem uma postura que tem que ser dele. Como é que o patrão se comporta? Vamos dizer aqui. Como é o comportamento de um patrão? Já dá para perceber. Como é o comportamento de um presidente de uma empresa? Ele tem uma postura, não tem? Tem. Cada segmento é uma postura, tem ou não tem? Tem. Quando você está no ofício que você segue, vamos dizer que você trabalha aí, motorista de ônibus, médico, você está dentro da sua função, você está fazendo o que ali? Cumprindo o que sua função determina. O que o médico faz? Cozinha? Não. Ele vai cozinhar, ele, o médico, o indivíduo, na casa dele. Lá ele está fazendo o quê? Ele vai consultar, ele vai ver se a pessoa está doente, ele vai medir a pressão, ele vai fazer tudo que tem ali fazer, né? É a função dele. Ele está naquela profissão. Nós, como indivíduos servos de Deus, qual é a nossa função? Diferente do médico, que é médico quando está no consultório, quando está no hospital. Quando ele está em casa, ele só deve ser o João, o Felipe. Normal, bebe, come, dorme. Agora, nós como indivíduos, qual é a nossa função? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Diferente do médico, que às vezes a profissão dele é só naquele horário, naqueles dias na semana, nós somos o que temos que ser em qualquer lugar e todas as horas. Então, se você é santo no trabalho, você é santo em casa. Você é santo em casa, você é santo na rua. Sua linguagem em casa é uma, na rua é uma. A roupa que você não anda na rua, você não anda em casa. Então você tem aquela postura. Porque é a sua vida. É o seu agir. O que a religião muitas vezes faz? Você é um na igreja e um do lado de fora. Tá errado. Você vive uma vida dentro da igreja e uma vida do lado de fora diferente. Yeshua chamou isso de hipocrisia. É aqui que pega. Porque a religião condiciona que naquele quadrado você tem que vestir roupas santas. Ah, para vir aqui no culto você tem que usar saia, roupa até aqui, assim. Aí em casa você é o quê? Anda na rua. Você só cobra nudez quando tá no templo? E em casa você não é nada. O que você fala, no púlpito você fala o quê? Então, a vida com Deus não é no templo. Sabe quantas vezes Deus determinou que Israel fosse ao templo? Que o povo congregasse? Você que não sabe, pasme. 3 vezes ao ano. Pessa, Sukkot, Pessa, Shavuot e Sukkot. As 3 datas de congregação. Existem as datas de Yom Kippur. Existe... que é ali é em todas as moradas. Mas se você analisar biblicamente, 3 vezes ao ano que o povo tinha que congregar em Jerusalém. Nas festas bíblicas que é chamado de encontros com Deus. Meodim, Meodim
tempos determinados e fixados por Deus para a congregação se reunir. E o resto do ano? Eles faziam o quê? O que eles faziam? Então, se ele ia 3 vezes ao ano, ele não orava. Você sabia que sinagoga nem sempre existiu? Sinagoga existe no Novo Testamento, mas ali, alguns anos anteriores, depois da Babilônia. Então, antes ali de Davi, na época de Salomão, não tinha sinagoga. Não. O único lugar que existiu o culto era no templo, em Jerusalém. Não existia o Reino do Norte, no sentido de o culto de Jeroboão. Isso tudo vem depois da morte de Davi e da morte de Salomão. Então vamos voltar lá à época de Davi. Na época de Davi não tinha sinagoga. Quem ensinava eram os sacerdotes. Depois que teve o cativeiro babilônico, ali começa a surgir os partidos judaicos. Porque o Reino do Norte espalhou, ficou o Reino do Sul, daí vem judaísmo. É daí que surge a religião. O ponto é que como que vivia o povo lá na época de Davi? Congregava 3 vezes ao ano. E o resto do ano, gente? Ele não era crente, não. Ele não servia a Deus, não. Ele não orava, não. Mas hoje nós fomos condicionados a um templo. As pessoas não aprenderam a andar com Deus. Elas aprenderam a ir por templo. Elas não aprenderam a serem crentes aonde elas estiverem. Quer ver um crente na Bíblia num tempo antigo? Cumprindo o mandamento? É simples. Boaz. Ruth tá lá, voltou com a sogra dela, passando dificuldade. E o que Ruth foi fazer, irmãos? Quem sabe conhece a Bíblia sabe. Ela foi buscar espigas, frutos, comida que ficava para trás dos ceifeiros. Eles ceifavam, iam colhendo. O que sobrava eles esqueciam, os pobres podiam colher. Você sabia disso, que tem isso na Bíblia? Ah, mas os pastores só sabem do dízimo, né? Não sabem dessa parte. Que os pobres, Deus ama os pobres, os estrangeiros. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que está tudo do jeito que está. Você acha que Deus vai deixar isso do jeito que está? Milhões sendo gastos. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Como eu disse, eu sou oposição à mentira. Tá no sangue. Eu não vou ficar falando o que você quer ouvir. Eu vou falar o que Deus quer. Eu sou oposição à mentira, à injustiça. Eu sou oposição ao inferno. Se você não é, se decide de que lado que você tá. Mas eu tenho que ser. A minha perspectiva é entrar no mundo vindouro, não sei a tua. A minha é essa. Então o que fez Boaz? Deixa algumas coisas sobrarem para Ruth. Apesar que Boaz gostou dela, né? Mas ele era bom homem. Deixa umas espigas a mais. Deixa ela, não perturba ela não, deixa ela ceifar ali. Eles iam passando, os funcionários de Boaz. Eles esqueciam algumas coisas e ela ia vir aí. Não só tinha Ruth, tinha muitos outros. Então são várias fazendas. Quem tá passando fome, dificuldade, podia ir lá na fazenda. Ó, tá na época da colheita do milho. Vamos lá na fazenda do Boaz colher. Ia lá, as pessoas, eles tinham que esperar, eles ficavam esperando. Os ceifeiros iam, aí quem tava ali para colher ia lá no pé. Ficou uma azeitona aqui. No final do dia levava um saquinho para casa para manter a família dele. Deus sempre se preocupou com os pobres. Quem não se preocupa com os pobres é Sodoma e Gomorra. Quem não tá nem aí se o João, a Maria tá comendo, são os sodomitas, tá bom? Porque sodomitas não só tinham erros na parte sexual, não. Sodomitas eram avarentos, tá? E eram pessoas más. Tinham farturas de pão e paz e nunca ajudaram o pobre. Tá lá, Ezequiel 16:49. Então você percebe claramente que Deus chamou nós para vivermos a verdade no nosso dia a dia. Eu nunca vou me cansar de falar a mesma coisa. Por que você fala tudo às vezes a mesma coisa? Porque cada dia vem gente nova aqui no meu canal. E a Bíblia diz: inculcarás aos teus filhos. Inculcar não é uma vez só, não. É todo dia. Tô cumprindo essa mitzvah, né? Deuteronômio 6:4. Inculcarás aos teus filhos. Filhos podem ser alunos, ouvintes, discípulos. Inculcarás a teus filhos. Então Deus não te chamou para você ser crente dentro de 4 paredes.
O problema, sabe o que acontece? Por que o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído? Porque virou religião. Vamos aqui usar um linguajar popular. Virou brincadeira. Virou aquele clube. O que tinha dentro do templo? Partidos, divisões, ganhos ilícitos em nome de Deus. Não se pregava a palavra. Profanação, porque tinha sacerdote que não era sacerdote. Você acha que Deus quer um culto assim? Você acha que Deus vai ficar num templo assim? Meu irmão, as pessoas têm que entender que Deus é santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. A Bíblia diz que quando Israel começou a brincar, o que Deus fez? E viu Ezequiel. E a glória de Deus saiu do templo. O que adianta um templo sem Deus, filho? O que adianta? Quando os macabeus reconquistaram Jerusalém, expulsaram os gregos, o que eles fizeram? Eles fizeram dedicação. A palavra ali, Hanukkah, não é acender vela, como faz os judeus. Festa das luzes, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É reinaugurar. Dedicação significa reinaugurar. Como que eles reinauguraram? Limparam o templo, ungiram tudo, purificaram o lugar. E aí, reativaram o templo. Com santidade. Porque os gregos haviam sacrificado um porco no altar. Para profanar o culto a Deus. Então, a presença de Deus não continua ali. O Kadosh Baruch Hu se afasta. E aí os gregos foram expulsos pelos valentes macabeus. Judas Macabeus, Jonatas Macabeus. Na espada botou para correr. Entraram lá, limparam tudo, santificaram tudo direitinho. Vamos reinaugurar. Dedicação. Esse negócio de luzes tem nada a ver com o mandamento não, irmão. Tem nada a ver com... os judeus são especialistas de inventar. Inventar, acrescentar. E Yeshua já falou deles lá atrás. Eles gostam de acrescentar coisas que não estão na Bíblia, né? Mas tem gente que não gosta que eu fale isso aqui. Ah, porque você tá falando? Tô falando porque é verdade, eu sou oposição à mentira. Eu não vou falar porque as pessoas não querem. Eu tenho que falar a verdade. Dedicação foi a reinauguração do templo. Não tem nada a ver com luzes. Isso é tradição deles lá. Eu respeito, mas não concordo. Aí você lê Macabeus. Começa a ler Macabeus 1, meu filho. Lê Macabeus 1, Macabeus 1. Leia. O que os verdadeiros Yehudim se opõem? Eles eram oposição aos estádios de futebol. Eles eram oposição à cultura de roupa grega. Eles eram contra todo tipo de coisa que vai contra a santidade. Porque o Eterno diz na Torá, não seguir o modo que as nações fazem. Não seguir o costume das nações. Mas alguns judeus vendidos na época, corrompidos, queriam imitar os gregos. Os macabeus eram diferentes. Houve judeus que foram mortos por dizerem não ao helenismo. Não às Olimpíadas. Você sabia disso? Você acha que a Olimpíada vem de quando? Vem de hoje, hein? Tem um monte de crente vendo a Olimpíada. Você tá vendo isso? Você é oposição à verdade? Você vai no estádio de futebol, você é oposição a Nero? Não é mesmo. É o Coliseu diferente, meu filho. Ah, o Coliseu não tinha ninguém jogando. Sabe qual era o divertimento da época? O circo, o pão. Eram os gladiadores. Hoje é o que tá aí. Essa é a verdade. Que muita gente não quer. Porque já se adaptou à cultura. A cultura das nações vieram e pá. Ninguém mais quer se opor. Porque pra se opor vai ter combate. Combate no sentido de quê? Vai haver perseguição. Por isso que Paulo foi morto. Por isso que Pedro foi morto. Por isso que Tiago foi morto. Por que eles foram mortos? Porque eles não foram escravos de um sistema corrompido. Eles não seguiram a cultura das nações, eles se manteram fiéis à palavra do Senhor. E a partir do momento que eles são fiéis à palavra do Senhor, meu irmão, onde o diabo tá, vai perseguição, vai ter luta, vai ter adversidade. E aí resistem à verdade. Enquanto existem aqueles que resistem à verdade, tem aqueles, assim como eu, e muitos de vocês, resistem à mentira.